Bom dia, principalmente depois dos que chegaram após a escola dominical. E também saúdo agora com a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A proposta para nós meditarmos na palavra de Deus nesta manhã é Josué, capítulo 14, versículos de 1 a 15, né? E o tema e as divisões estão aí já na nossa liturgia. Prêmio ou as recompensas por seguir e servir ao Senhor. Eu quero convidar a igreja que todos leiamos no livro de Josué, no capítulo 14, todo o capítulo, né, de 1 a 15, né? A uma voz. Israel. Estiveram na terra de Canaã, os que Eleazar e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte, sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. E porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para a sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de José, Calebe, os filhos de Jefoné, e o quenezeu lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe falei, sentia no coração. Mas meus irmãos me subiram comigo, desprezaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. E agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje mesmo, em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desposar como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança, porquanto Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai, que as palavras
da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor meu, Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Não sei quantas de vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme muito significativo na sua mensagem. No começo deste filme aparece uma família em um local onde se tem muitas cruzes, monumento aos soldados que perderam suas vidas em combate em guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Isso lá numa cidade dos Estados Unidos. Então, o chefe da família titubeante, né, lá no começo desse filme, ao aproximar de uma determinada cruz, olha para sua esposa, seus filhos, seus netos, né, e faz uma pergunta. Eu vivi uma vida que vale a pena? Essa pessoa, esse soldado da Segunda Guerra, então, antes de chegar naquela cruz, ele olha para os seus e pergunta: eu vivi uma vida que vale a pena viver essa vida? E então vem aquela pergunta, né? O porquê, né, que ele, a certa altura, parou, olha para a família e pergunta. E a família responde positivamente. Aí, então, continua o filme a relatar o porquê da pergunta. É que ali nos escritórios dos aliados nos Estados Unidos, eles olhando, fazendo os relatórios e tudo mais, viram que os relatos mostravam que uma viúva tinha 3 filhos na guerra e os 2 mais velhos haviam morrido. E tinha um que ainda estava lá. E aquelas pessoas, aqueles soldados que estavam trabalhando naqueles relatórios, leva ao comandante general e diz: olha aqui, ó, esta viúva depende para a sua sobrevivência desse filho que está vivo, né? Então, o exército designou um batalhão para resgatar o filho único, o mais novo, para cuidar de sua mãe. E é interessante que no desenrolar do filme vai mostrando que no objetivo de resgatar o soldado Ryan, é o nome dele, e trazê-lo de volta para junto de sua mãe, todo o pelotão fora dizimado. Um a um daqueles soldados, suas vidas foram ceifadas naquela missão para resgatar aquele soldado. E aquele capitão, ali no combate final, ele fora ferido mortalmente. Se dirige àquele jovem que eles tinham encontrado e faz a pergunta: será que valeu a pena a morte de todos aqueles soldados
para resgatar uma só pessoa? Então o comandante, em suas últimas palavras, disse: então, meu caro, viva uma vida que vale a pena. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos dando graças a Deus, porque eu creio que estamos vivendo uma vida que vale a pena. Essa vida que vale a pena, nós vemos que ela foi nos dada em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Efésios, ali no capítulo 2, versículos 1 e 5, diz: Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas, e é interessante que aqui nós vemos nesse filme falar daquele capitão e os seus soldados. Eles saíram na contramão da guerra para salvar uma pessoa. E a palavra de Deus mostra que o contrário disso daí. Jesus Cristo, ele vem aqui, ele se despe da sua glória para se humilhar a ponto de tomar a vida humana, nascer de uma jovem adolescente, viver uma vida sem pecado, e esse único Deus encarnado, ele se deu ali na cruz do Calvário sem pecado, para salvar não uma só pessoa, mas a todos aqueles que ele escolheu para que fosse salvo pela sua graça maravilhosa. Jesus Cristo, então, viveu uma vida assim, sem pecado. Morreu na cruz. E Paulo diz lá aos Colossenses que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E também, depois ele também diz assim: tendo riscado toda o escrito de dívida que era contra nós em suas ordenanças, retirou-a do nosso meio, encravando-o na cruz. Então, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para nós vivermos uma vida aqui que vale a pena viver essa vida. Mas aí a gente às vezes olha e vê, fala, puxa vida, nossa, como, principalmente nos dias de hoje, né? A gente olha só a realidade de hoje e diz assim, mas o mundo está vivendo de cabeça para baixo, né? A gente vê tanta maldade, tantos problemas, tantas dificuldades aí. Nós vemos a promiscuidade avançando de uma tal maneira que aquilo que alguns anos atrás era velado, hoje está aberto, né? Aí. E uma coisa que tem nos espantado, principalmente nos dias de hoje, o que está acontecendo dentro das nossas igrejas,
chamadas evangélicas, é que a questão dos casamentos desfeitos, os divórcios, as separações, parece que está ganhando lá do mundo. Chegou um tempo que já estava meio a meio dos chamados evangélicos e lá do mundo. E as notícias que nós estamos vendo nos dias de hoje, as coisas estão cada vez mais difíceis, né? E olhando para a nossa situação nos dias de hoje, então, nós viver a vida cristã, será que vale a pena? Diante de tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas provas, né, tantos problemas e até dentro da igreja a gente vê tanta dissensão, tantos problemas, tantas dificuldades, às vezes animosidade no relacionamento, não só entre marido e mulher, mas homens, né, entre irmãos também. E eu estava pensando, antes de ter no coração de estudar sobre o que nós estudamos na escola dominical, sobre a piedade, era sobre o perdão, né? Tem uma meditação na palavra de Deus, um estudo para a escola dominical, o perdão. E um dos itens que nós temos lá no estudo é que lá Paulo diz assim, olha, assim como Cristo perdoou os nossos pecados, assim nós devemos também perdoar aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Será que nós estamos colocando em prática isso na nossa vida? Nessa vida que o Senhor Jesus deu, como nós vimos na escola dominical, né? Na quinta-feira também, lá na 1 de Pedro, no capítulo 1, de 1 a 14, que nós meditamos, ele nos deu tudo, aquilo que concerne a uma vida piedosa e para que chegamos a ser participantes da natureza divina. Então, quando nós deixamos de viver isso que a palavra de Deus nos ensina para nós vivermos, então nós vemos que às vezes as provas, os problemas, as dificuldades que vêm, então parece que a gente fala, puxa vida, eu queria desistir, ou queria que o Senhor já me levasse, me livrasse disso aqui, e fosse para o céu. Mas quando é que vamos ser levados? Quando a obra do Senhor for completada na nossa vida. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Então, na nossa vida aqui, para nós vivermos uma vida que vale a pena, né, nós temos que estar pensando nisso. Todas as coisas, os problemas, as dificuldades que acontecem conosco, Deus tem um propósito, que é nos aperfeiçoar. E as provas, os problemas, né, as perseguições e tudo mais, até me lembro de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, ele falou assim, olha, Deus permite nós passarmos por essas coisas, por esses problemas, para nós lembrarmos que o céu não é aqui. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É para nós lembrarmos que o céu não é aqui, é lá, onde nós não vamos ter o problema, até aquilo que habita em nós, né? Que ainda são as coisas da carne, ainda tem até desejos pecaminosos que precisam ser trabalhados, né? Que, como nós vemos na palavra de Deus, nós crescermos espiritualmente, crescermos em santidade,
para nós rejeitarmos as concupiscências da carne e das coisas do mundo. E esse texto que nós vemos aqui de Caleb até é interessante, né? Então, qual é o prêmio? Ou a recompensa por seguir e servir ao Senhor, né? Olhando por outro lado. Nós muitas vezes queremos as bênçãos, as benesses, queremos viver uma vida sem problemas, sem dificuldade, mas depois que entrou o pecado, né, o Senhor diz, olha, você vai comer agora do suor do seu rosto, então você vai ter que trabalhar, né, e principalmente nesses dias de calor, né, o sol escaldante, comer aí do suor do seu rosto. A terra vai produzir os seus cardos e abrolhos, né? Então, o Senhor disse, se você fizer trabalhar aí em obediência, como ensina a palavra de Deus, como ele diz, ele vai abençoar. Nós podemos ter alegrias, né? E até um estudo da piedade diz, alegrai-vos. E ele repete, né? Paulo repete ali aos filipenses, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Saber que a nossa vida, o nosso dia a dia, Deus está conosco, Ele está presente, né? Então, e é interessante que, como resultado disso, nós vivemos uma vida de acordo com o que ensina a palavra do Senhor, né? Nós vemos aqui no versículo de número 10, o que Caleb diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. É interessante que quando eles, né, saíram ali do Egito, depois daquelas maravilhas que Deus fez ali, as 10 pragas, né? É interessante isso, né? São maravilhas que Deus operou ali, né, para que resgatasse, tirasse o povo da escravidão do Egito, e era para ir para a Terra Santa, Terra Prometida. Mas por causa do que até Caleb relata aqui, eles ficaram 40 anos. Eles ficaram 40 anos. Caleb tinha 40 anos. Aí ele passou mais 40 anos, e depois, quando Josué assumiu, ali para entrar na terra, tiveram 5 anos de luta, conquistando aquelas terras prometidas ali, sobre aqueles povos que o Senhor determinou que fossem exterminados. E então, ele estava com 85 anos. 85 anos. Eu creio que quando o Senhor chamou Moisés, ele foi ali, aquele tempo ainda que Moisés foi anunciando a palavra de Deus para confortar os hebreus ali que estavam como escravos. Dá para se ter uma ideia, assim, de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Mas na contagem, eles contavam só os homens acima de 20 anos ali, né, tinham 600 mil homens, né, que podiam também puxar a espada e ir à guerra. Mas depois daquele relatório que eles passaram 40
40 dias espiando a terra que eles haveriam de conquistar, que Deus, por Moisés, mandou que Moisés escolhesse aqueles 12 espias e espiasse a terra. Quando eles voltaram, os dois, Josué e Calebe, quando eles trouxeram o relatório, né, os outros que estavam, os outros 10, eles então deram um relatório no sentido pessimista. Josué e Calebe deram um relatório, né, com o conteúdo também desse relatório pessimista, mas eles colocam no sentido positivamente ali, porque assim, olha, o Senhor falou, prometeu, né, se nós formos confiando nele, ele vai nos abençoar e nós vamos conquistar, como depois conquistaram. Mas aí o povo se revoltou, né, com o relatório daqueles 10, e eles, então, quiseram até matar os dois, e aí apareceu a glória do Senhor. Aí apareceu a glória do Senhor no dia seguinte. Então eles foram a Moisés dizendo, olha, agora nós vamos. Então, aí ele falou, não, agora não. Agora o Senhor falou assim que vocês vão morrer. Vocês vão ficar 40 anos. Um ano por cada daqueles 40 dias que eles passaram. Eles vão ficar agora no deserto. Então, nesses 40 anos, nós vemos os relatos aí. Então, o Calebe, ele presenciou ali e viveu muitos problemas também, muita reação daquele povo, mesmo vendo a Deus operar maravilhas ali, né? E mesmo assim, o Senhor esteve com ele, com Josué, com Calebe, conservando a vida deles. Daqueles 600 mil homens, apenas 2. E é interessante que nenhum Moisés entrou, né? Ele só viu um pedaço lá, 2 tribos e meia, né? Antes ali do Rio Jordão, que já haviam conquistado, né? Josué e Calebe estavam juntos para conquistar. E o Senhor conservou a vida deles, no caso Josué e Calebe. E os outros, por causa da rebelião contra Deus, da desobediência da palavra de Deus, eles então não entraram na terra, mas sim a descendência deles, né? Ali, que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas entraram ali quando Josué assumiu. Então, uma das coisas que a gente vê, porque o Senhor conservou a vida? Porque Deus tinha um plano para a vida deles, dos dois, como nós vemos relatado aqui no livro de Josué, né? E também nos outros livros. Os dois viram a Deus usar Moisés na produção dos livros da lei, né? Os 5 primeiros livros, e eles estavam vivendo isso, porque quando estava sendo produzido, estava sendo transmitido àquele povo, aquela geração que né, surgiu ali naqueles 40 anos. Diz que uma geração dá em torno de 20 anos, né? Então, 40 anos são 2 gerações tal, que foram produzidas ali no deserto. Então, o Senhor conservou a vida. Eles, então, estavam confiantes naquilo que Deus havia ensinado, né, naqueles
naquele tempo todo e observando ali no deserto. Então o Senhor conservou-lhes a vida. E o versículo de número 11 aqui diz: foi registrada a palavra de Caleb dizendo assim: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair ao combate, né, a ele, como para voltar. O Salmo 120 diz, né, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, né, e a presença do Senhor na nossa vida. Então, conserva a nossa vida para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós e também conservar a força. Eu estava até ali pensando, enquanto estava na liturgia, pensando nessa questão aí, né, de conservar a força. E aí eu já estou beirando aí os 75 anos, falei, puxa vida, para esse relato aqui de Caleb, né, ele tinha 85, ainda faltam 10 anos para eu chegar lá, se eu puder dar esse testemunho, mas já com aí, faltando aí um mês aí, pouco aí para os 75, falei, puxa vida, eu não posso dizer como eu comecei há 43 anos no ministério, né? Hoje até vendo aí a vitalidade do reverendo Casteluber, né? O relatório que ele dá, né? E do trabalho que ele faz, do corre dele para cá, corre para lá, né? E Deus também deu a bênção da igreja aí esse ano, a realidade aqui da quinta congregação, né? Em um ano, até olhando para a história da igreja, eu não lembro de ter visto assim uma igreja em que, num período tão curto de um ano, pudesse abrir 5 congregações, né? E à frente desse trabalho aí, coordenando aí a equipe aí pastoral, conselho, e correndo atrás até em trabalhos para-eclesiásticos, né, também. Eu me lembro que no começo também eu corria bastante. Teve um período aqui de 96 a 2010, na primeira igreja, foram 15 anos. Teve um período que eu era responsável por 7 congregações, que hoje são igrejas. Né? E a Lenise acompanhando, até fez coral de crianças, trabalhos, né? Acampamentos, e Deus tinha dado força, vigor para desempenhar isso aí. O primeiro pastorado lá na Vila Pauliceia, São Bernardo do Campo, foram 7 anos, né? Começou em 81, fui até o final de 87. Nós começamos lá na igreja, até a construímos uma igreja com 2 pavimentos do tamanho da igreja da Pampulha, mas nesses 7 anos ainda não tinha terminado a construção, como nós vemos aqui da igreja da Pampulha, porque era feito, né, tinha 121 membros quando nós começamos, e abrimos 2 congregações nesse período. Então a obra era feita à base de mutirão, E eu me lembro que no dia da concretagem lá do primeiro pavimento, nós usamos 50 metros cúbicos de concreto para concretar a laje. Foi um mutirão que foi das 8 horas até o meio-dia. E a gente ali embaixo acertando os problemas ainda, os buracos, tampando à medida que era bombeado aquele concreto ali. Então, de vez em quando eu lembro, puxa vida,
quando Deus nos fortaleceu, nos deu força, nos deu vigor, porque a obra dele precisava ser feita, né? E também aqueles irmãos que estiveram. E agora, 5 anos aqui na Pampulha como pastor auxiliar, né? Não pude fazer tanta coisa quanto fazia lá, né? Mas Deus ainda tem nos guardado, tem nos abençoado. E aí a gente pode ver como o Senhor abençoou aquela vida numa batalha ali com Josué. A palavra de Deus registra que eles estavam numa batalha e estava terminando o dia e Josué, então, diante do Senhor, falou: Senhor, ainda temos essa batalha aqui, né? Então, ele orou ao Senhor e está o registro lá que o sol parou por quase um dia. E por incrível que pareça, isso está registrado lá na NASA, né, quando eles fizeram lá aqueles computadores e tal, foram ver, fazendo aí a trajetória, né, aí do tempo e tal, dos dias, e eles foram para frente e viu que não tinha problema nenhum. Mas quando eles voltaram, né, para ver a rota, como é que tá, aí viu os computadores pararam. Aí, e agora? O que está acontecendo? Revisaram todos os cálculos. Aí tinha um crente lá, né, falou assim: olha, tem um fato que aconteceu lá na Bíblia, tal, que o sol parou por quase 1 hora. Então, aquele dia foi não só de 24 horas, mas foi acrescentado mais um dia ali, quase um dia. Aí eles recalcularam, tal, deu certo. Aí jogaram novamente lá os cálculos, parou outra vez. O que foi que aconteceu? Aí aquele crente falou assim: ó, tem mais um outro caso aí. Na época de Isaías, né, lá com o rei, eu esqueci o nome agora do rei lá, e ele estava lá, o Senhor mandou Isaías lá, falou: ó, acerta as contas aí que você vai morrer. Aí, tal, Isaías saiu quando estava lá na praça, até ele chorou e tal, lá diante de Deus. Deus falou assim: tá bom, eu vou acrescentar, né? Falou para Isaías: volta lá. Aí ele voltou lá para falar com o rei. Falou assim: o senhor falou que vai te dar mais 15 anos. Aí o rei falou assim: mas peraí, que prova eu tenho para acreditar nisso que você está falando, profeta? Deus falou assim: olha, ele vai fazer o sol no relógio de Acasa aumentar 10 graus ou voltar no tempo 10 graus. E até ele foi irônico. Adiantar é óbvio, né? Isso vai acontecer. Eu quero ver voltar. Eu quero ver voltar. Aí voltou. E segundo os cálculos lá, eram 40 minutos. Então o sol parou quase um dia, 23 horas e 20 minutos. No relógio de Acasa, 10 graus era 40 minutos. Então deu um dia ali de diferença na contagem dos dias ali do passado. Então Deus tem todo o poder, o Criador, ele faz isso. Então ele rege sobre tudo, sobre toda a tua criação, sobre cada um de nós. Paulo lá no Areópago, ele disse assim: olha, o Senhor é que dá a vida, a respiração e tudo mais. E quando Paulo, né, caiu ali a caminho de Damasco, aquela grande luz que veio, tal, até ele ficou cego, né? Até o Senhor disse para Saulo:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque estava perseguindo, matando famílias, né, dos crentes, dos cristãos ali e tal. Famílias e famílias eram mortas, ele prendia, tinha cartas para fazer isso. E o Senhor diz, Paulo, por que me persegues? Quer dizer, perseguindo os crentes, os cristãos. Quando os inimigos perseguem, estão perseguindo os filhos de Deus, estão perseguindo os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí ele se rendeu. Senhor, o que queres que eu faça? Né? E aí ele foi lá para Damasco, ficou na rua direita, e 3 dias em meditação, ficou cego. O Senhor mandou Ananias lá para batizá-lo, e o Senhor, Ananias também estava meio reticente. Ele falou, o quê? Mas ele, temos recebido notícias aí que está perseguindo os crentes, tal, matando tal. Não, vai lá que eu já mudei o seu coração, a sua vida. Ele agora é um convertido. E diz assim, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por minha causa, na causa do Evangelho. Então, o Senhor faz isso, né, para mostrar a nós mesmos e também às outras pessoas. Ele viu o Caleb e Josué, eles viram, quando estavam ali no deserto, aquela reação de Coré. Eles achavam, nós também podemos liderar. E ali Moisés, até Deus mandou convidar Moisés convocar o povo, tal, ali fez uma linha lá, olha, quem aí é a favor daquilo que Deus falou, né, confirmando a minha liderança, ou quem é a favor da família de Coré? Né, e aí colocou, então agora eu vou fazer uma oração. A oração de Moisés, eu falo, poxa vida, que oraçãozinha curtinha, né? Aí ele orou assim, Senhor, crie uma coisa nova aqui para mostrar a esse povo que o Senhor me escolheu. Poxa, as 10 pragas, atravessar o Mar Vermelho, né? Quantas e quantas coisas foi feita, a rocha, né, que era Cristo lá, né? 2 vezes, uma vez a primeira vez ele bateu na rocha, a segunda era para falar, mas né, lá viu todas essas coisas, né? Aquele povo ainda, né, da família lá de Coré ainda não estavam acreditando. E Josué e Caleb viram isso aí, essa oração simples, e veio ali, abriu onde estavam aqueles que estavam resistindo, né? Não estavam aceitando a liderança de Moisés, e eles foram tragados, né, como se fosse um terremoto ali, e eles foram tragados, e tão pertinho um do outro que não alcançaram os outros, né? Aqueles que criam que Deus haviam colocado no coração deles para continuarem seguindo a liderança de Moisés. E terminando aqui o terceiro ponto, o Senhor conservou e confirmou os ideais que Deus colocou no coração de Caleb e de Josué, né? O versículo de número 12 diz, agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar como prometeu. Aquilo que Deus fala aqui, o pacto da graça, a aliança que Cristo fez com Deus em nosso favor. Ele falou que se nós cremos, nascermos de novo, ele falou assim que essas bênçãos que nós temos,
aqueles ideais que o Senhor coloca também no nosso coração, Ele vai conservar e vai nos abençoar para que eles sejam cumpridos. O propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, quando eles, ali, 2 anos que já estavam ali, depois que eles foram libertos, começaram a atravessar o Mar Vermelho. 2 anos foi que Moisés mandou os 12 espias. Então, 38 anos depois, aquilo vibrava dentro do coração deles, porque eles tinham visto toda a terra, e o Senhor falou assim: a terra que vocês foram ver é a terra que eu vou dar para vocês. E quando Deus preservou a vida ali dos 2, Deus prometeu. E aquilo ficou na cabeça ali de Caleb e de Josué. Olha, puxa vida, olha o que o Senhor tem para nós. E a palavra de Deus, Jesus Cristo falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Qual a razão da nossa esperança? É a volta de Cristo Jesus. A esperança, aquilo que Ele colocou na sua palavra. Ele disse assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso, meus irmãos. É que Deus, em Cristo Jesus, implantou em meu coração no dia 29 de junho de 1975. Desde isso, Deus colocou em meu coração essa esperança. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter aflições, problemas, mas eu venci o mundo. Mas eu voltarei e vou levar. Jesus, ele disse também: olha, que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Você lutar, tal, tudo mais, para ter coisas materiais, né? Eu me lembro, com 12 anos, um pastor lá em Fernandópolis, moramos 5 meses lá, no interior de São Paulo, foi um sábado dar um estudo na casa dos meus pais, um pastor presbiteriano. Projetou lá aquela palavra do Senhor Jesus, uma parábola daquele homem que colheu muita coisa. Os celeiros velhos dele não eram suficientes, ele derrubou, fez novos, tinha muita coisa ali, agora em depósito naqueles novos celeiros, e disse assim: ó alma, agora você tem muito em depósito, come, bebe e regala-te. Quer dizer, agora, vou viver uma vida sem preocupação, porque agora eu tenho bastante. O que eu tenho vai ser suficiente. Aí o Senhor Jesus diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem reservado, para quem será? Uma das coisas que minha esposa lembrou esses dias, que caixão não tem gavetas, para você guardar, Por isso Jesus disse assim: olha, não ajunte tesouros aqui na terra, ajunte
tesouros lá no céu, porque aqui na terra a traça, a ferrugem, corroem, os ladrões roubam, mas lá no céu não. E ontem, numa visita, eu estava lembrando, um diácono deu um copo de água geladinha, fresquinha para mim e outro para a Lenice. Eu até lembrei, ele falou, o Senhor Jesus falou assim, olha, se você der um copo d'água fria para um profeta, você vai receber galardão de profeta. E até fazendo uma associação com aquilo que Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Aí eu falei para ele, olha, eu vou beber esse copo d'água, né, mas a bem-aventurança é mais para você do que para mim. Eu vou me deliciar, né, matar a minha sede agora com esse copo d'água, porque eu vou tomar esse copo d'água, mas daqui a uma hora ou alguns minutos eu vou sentir sede outra vez, eu vou precisar de mais água. Então o efeito daquela água no meu corpo também vai ser passageiro. Mas agora o galardão, a ação que você fez em dar aquele simples copo d'água, ele vai ser lembrado eternamente lá no céu. Então as nossas ações, a nossa evangelização, o nosso testemunho que nós damos diante disso aí, é tesouro que nós vamos ajuntando lá no céu. O Senhor Jesus conta também no seu ensino, ele diz assim, lá ele fala do mordomo, né, infiel, no finalzinho, completando, ele diz assim, vocês, olha, granjeai amigos com a riqueza da desonestidade. Até essa palavra precisa de a gente fazer uma exegese, né? Porque senão, de repente, fala, não, eu vou roubar, eu vou ter o espírito de Robin Hood, né? Tirar dos ricos, dar para os pobres e tal. Porque fala assim, olha, granjeai amigos com a riqueza da desonestidade, para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Isso aí é que me anima a evangelização. Eu só quero encerrar com o testemunho na quinta-feira. Na quinta-feira eu tive lá no hospital evangélico, né, 4 horas lá esperando na fila, e eu fui o último a ser atendido por um ecocardiograma. E foram 2 médicas para fazer, né? Tava fazendo. Aí eu fui, quando fui chamado, eu falei, vamos lá no outro, né, do outro lado, lá no outro aparelho lá. E quando eu estava lá, aí fiquei quase, né, há uns 40 minutos por aí, passando né, aquele aparelho ali e tal, vendo a batida do coração e tudo mais. Aí a cardiologista falou assim, uma jovem, até de uma igreja evangélica, eu não vou citar o nome, né? E ela falou assim, enquanto vai fazendo isso aqui, dá pra gente ir conversando. De vez em quando falava, respira, puxa a respiração aí, para tal, e depois solta. Mas enquanto isso, depois nós vamos conversando. Aí eu fui fazendo perguntas. E eu sempre, antes de continuar uma conversa, eu tenho 2 perguntas que eu aprendi numa clínica de evangelização. Aí eu perguntei para a doutora, cardiologista, né? Ela disse que frequentava uma igreja e até ela era de Timóteo, né? Sabia que tinha a nossa igreja lá também, presbiteriana. Aí eu perguntei para ela, você, né, no tempo que você frequenta a igreja e tal, chegou, né, esse tempo que você participa da igreja, frequenta a igreja e tal, estuda a palavra de Deus, chegou a um ponto em sua vida espiritual que você tem certeza que se morrer a qualquer hora você vai para o céu? Ela se engasgou, tal, ficou meio indecisa, falou, na situação que está hoje, sei não, né? Aí eu falei, então, já que eu pedi permissão para fazer 2 perguntas, eu vou fazer a segunda. E se você morresse essa noite em seu sono?
chegasse lá diante de Deus, para entrar no céu, né? Porque foi, todo mundo quer, né, quando morrer, quer ir para o céu, né? Até o ateu, né? Ninguém quer ir para o inferno. Chegasse lá para entrar no céu e Deus lhe perguntasse, escuta, o nome dela é Rízia. Rízia, por que deveria eu permitir a sua entrada no meu céu? O que você diria? Ah, eu tentei guardar a lei. Ah, mas você guardou a lei? Não, eu tento, né, obedecer, não mato, não roubo, tal, não bebo, não fumo, né? Eu falei, mas e as outras coisas? Tiago disse, olha, você pode guardar toda a lei, mas se você tropeçar num só ponto, você caiu em todos. Hã? É, então você não guarda a lei. Ah, se eu, né, fazer caridade, fazer isso, fazer aquilo outro e tal. Falei, oh, então quer dizer que se você competir com Cristo, as suas obras vão ser melhor que a de Cristo? Ela assustou, né? Aí, de repente, quando ela estava assustada, aparece a outra médica, né? Foi perguntar como é que estava. Ela falou, ih, ó, esse aparelho aqui é muito velho, nós temos que ir lá no outro aparelho. Aí foram as duas médicas. Falei, olha, aquilo que nós estávamos conversando, então eu quero continuar agora com a sua colega aqui. Aí depois eu fui entender por que o senhor me deixou eu ficar antes das 9 horas até quase 1 hora da tarde ali naquele hospital, pela oportunidade de falar com aquelas duas médicas. Porque geralmente quem faz faculdade, estuda, acaba sendo... acaba entrando para o ateísmo, né? Não crê em Deus, né? Crê no evolucionismo e tudo mais. Então, isso, eu falei, puxa vida, graças ao Senhor por isso, né? E eu saí dali alegre, porque Deus me permitiu essa oportunidade em cada situação, né? Que eu tenho oportunidade de pregar o Evangelho, até quando tem que enfrentar filas, né? Às vezes você fica um tempão, aquelas pessoas que estão ao redor sempre tem oportunidade de você usar e pregar, a oportunidade de pregar o Evangelho. E Deus vai te fortalecendo para você, né, ser conservado com vida para cumprir o plano, o propósito que Deus tem para a sua vida e até aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Presbítero Paulo. Você pode